Mais de 100.000 homens e mulheres rodeavam o pregador, há mais de 200 anos em Cambuslang, Escócia. As palavras do sermão, vivificadas pelo Espírito Santo, ouviam-se distintamente em todas as partes que formava esse mar humano. É-nos difícil fazer uma ideia do vulto da multidão de 10.000 penitentes que responderam ao apelo para se entregarem ao Senhor. Estes acontecimentos servem-nos como um dos poucos exemplos do cumprimento das palavras de Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Havia como um fogo ardente encerrado nos ossos deste pregador, que era George Whitefield. Ardia nele um zelo santo de ver todas as pessoas libertas da escravidão do pecado. Durante um período de 28 dias, fez a incrível façanha de pregar a 10.000 pessoas diariamente. Sua voz se ouvia perfeitamente a mais de 1 quilômetro de distância. Apesar de ser fraco de físico e de sofrer dos pulmões, não havia prédio no qual coubessem os auditórios. E nos países onde pregou, armava seu púlpito nos campos, fora das cidades. Whitefield merece o título de príncipe dos pregadores ao ar livre, porque pregava em média 10 vezes por semana. E isso fez durante um período de 34 anos em uma grande parte sob o teto construído por Deus, os céus. A vida de George Whitefield era um milagre. Nasceu em uma taberna de bebidas alcoólicas e antes de completar 3 anos, seu pai faleceu. Sua mãe casou-se novamente, mas a George foi permitido continuar os estudos na escola. Na pensão de sua mãe, fazia a limpeza dos quartos, lavava roupa e vendia bebidas no bar. E apesar de não ser salvo, interessava-se grandemente pela leitura das Escrituras. Ele lia a Bíblia, irmãos, até a alta noite, preparando sermões. Na escola, era conhecido como orador. Sua eloquência era natural e espontânea, um dom extraordinário de Deus, dom que possuía sem ele mesmo saber. Custeou os próprios estudos em Oxford, servindo como garçom em um hotel. Depois de estar algum tempo em Oxford, ajuntou-se ao grupo de estudantes a que pertencia John e Charles Wesley. Passou muito tempo com os demais do grupo, jejuando, esforçando-se para mortificar a carne, a fim de alcançar a salvação, sem compreender que a verdadeira religião é a união da alma com Deus e a formação de Cristo em nós. Acerca da sua salvação, escreveu algum tempo antes de morrer: sei o lugar onde, todas as vezes que vou a Oxford, sinto-me impelido a ir primeiro a este lugar, onde Jesus se revelou a mim pela primeira vez e me deu um novo nascimento. Com a saúde abalada, talvez pelo excesso de estudo, George voltou a casa para recuperá-la. Resolvido a não cair no indiferentismo, inaugurou uma classe bíblica para jovens que, como ele, desejavam orar e crescer na graça de Deus. Visitavam diariamente os doentes e os pobres, e frequentemente os prisioneiros da cadeia, para orarem com eles e prestarem qualquer serviço manual que pudessem. George tinha no coração um plano que consistia em preparar sermões e apresentar-se para ser preparado para o ministério. Porém, quando havia preparado apenas um sermão, seu zelo era tanto que a igreja insistia em ordená-lo, tendo apenas 21 anos e, apesar de ser regra não aceitar ninguém para tal cargo com menos de 23. O dia antes de sua separação para o ministério,
passou em jejum e oração. Acerca desse fato ele escreveu: à tarde, retirei-me para um alto perto da cidade, onde orei com instância durante 2 horas, pedindo a meu favor e também por aqueles que estavam para ser separados comigo. No domingo, levantei-me de madrugada e orei sobre o assunto da epístola de Paulo a Timóteo, especialmente sobre o preceito: ninguém despreze a tua mocidade. Quando o ancião me impôs as suas mãos, se meu vil coração não me engana, ofereci todo o meu espírito, alma e corpo para o serviço no santuário de Deus. Posso testificar perante os céus e a terra que dei-me a mim mesmo, quando o ancião me impôs as mãos para ser um mártir por aquele que foi pregado na cruz em meu lugar. Alguém assim escreveu sobre uma de suas pregações: quase nunca pregava sem chorar, e sei que as suas lágrimas eram sinceras. Ouvi-o dizer: vós me censurais porque choro, mas como posso conter-me quando não chorais por vós mesmos? Apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição, não sabeis se estáis ouvindo o último sermão ou não, ou se jamais tereis outra oportunidade de chegar a Cristo. Quando estudante no colégio de Oxford, seu coração ardia, irmãos. Ardia de zelo pelos pequenos grupos de alunos que se reuniam no seu quarto diariamente. Eles eram movidos, como os discípulos logo depois do derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. O Espírito continuou a operar poderosamente nele e por ele durante o resto de sua vida, porque nunca abandonou o costume de buscar a presença de Deus. Dividia o dia em 3 partes: 8 horas sozinho com Deus, em estudos, 8 horas para dormir e as refeições, e 8 horas para o trabalho entre o povo. A pregação de George Whitefield era feita de forma tão vívida que parecia quase sobrenatural. Conta-se que, certa vez, pregando a alguns marinheiros, irmãos, descreveu um navio perdido num furacão. Tudo foi apresentado em manifestações tão reais que, quando chegou ao ponto de descrever o barco afundando, alguns marinheiros pularam do assento gritando: as baleiras! As baleiras! E outro sermão falou acerca de um cego andando na direção de um precipício desconhecido. A cena foi tão real que, quando o pregador chegou ao ponto de descrever a chegada do cego à beira do profundo abismo, o camareiro mor, Chesterfield, que assistia, deu um pulo gritando: meu Deus! Ele desapareceu! O segredo, porém, da grande colheita de almas salvas não era sua maravilhosa voz, nem a sua grande eloquência, irmãos. Não era também porque o povo tivesse o coração aberto para receber o Evangelho, porque era tempo de grande decadência espiritual entre os crentes. Também não foi porque lhe faltasse oposição. Repetidas vezes Whitefield pregou nos campos porque as igrejas lhe fecharam as portas. Às vezes nem os hotéis queriam aceitá-lo como hóspedes. Mas, irmãos, de onde veio esse poder e essa popularidade de George Whitefield? Em um certo nível, o poder de Whitefield era o poder natural da eloquência, e em outro, era o poder espiritual de Deus para converter pecadores e transformar comunidades. Em outras palavras, devemos chegar a um acordo em relação aos dons de oratórias naturais que Whitefield possuía. Como devemos pensar sobre isso em relação à sua eficácia? Benjamin Franklin, que amava e admirava Whitefield e rejeitou totalmente sua teologia, disse: cada pronúncia, cada ênfase, cada modulação de voz era tão perfeitamente bem trabalhada e bem colocada que, sem estar interessado no assunto, não se podia deixar de ficar satisfeito com o discurso, um prazer quase igual ao experimentado de uma excelente peça musical. Isso ele disse da pregação de George Whitefield. Então, se você perguntasse a Whitefield: por que você prega dessa maneira? Ele provavelmente teria dito: eu acredito que o que li na Bíblia é real. Então deixe-me arriscar esta afirmação. George Whitefield não era um ator reprimido, movido por um amor egoísta pela atenção. Em vez disso, ele estava conscientemente comprometido em superar os atores porque tinha visto o que é, em última análise, o verdadeiro sentido da palavra real.
Seu esforço de oratória não estava no lugar da revelação e do poder de Deus, mas a serviço deles. Ele agiu com todas as suas forças, não porque era necessário usar truques e grandes charadas para convencer as pessoas do irreal, mas porque tinha visto algo mais real do que os atores. E ninguém nega que George Whitefield foi um estupendo vaso natural. Ele era motivado, afável, eloquente, inteligente, empático, resoluto, obstinado, aventureiro e tinha uma voz como uma voz de uma trombeta, que podia ser ouvida por milhares ao ar livre. Tudo isso, arrisco dizer, teria sido parte dos dons naturais de Whitefield, mesmo se ele nunca tivesse nascido de novo. Até o próprio metodismo se baseou em muito nos seus escritos da época. E o seu trabalho e esforço foi em um só, para fazer crescer o reino de Deus. Whitefield tornou-se o foco do reavivamento na América, visitando-a 7 vezes. Mas seu trabalho no Velho Mundo era também bastante vigoroso. Em certa ocasião na Escócia, pregou a 100.000 ouvintes e 10.000 pessoas responderam sua pregação. Rompeu com o arminianismo de John Wesley em 1741, mas eles continuaram amigos. A história da amizade desses dois é impressionante. Como Deus os envolveu, mesmo com pensamentos discordantes. Com isso, George Whitefield passou a ser conhecido como o líder dos metodistas calvinistas. Whitefield continuou a pregar extensivamente nos Estados Unidos e por toda a Grã-Bretanha e Irlanda. Crê-se que pregou mais de 18.000 sermões. E Whitefield acabou morrendo na América em 1770, da forma que desejara, no meio de uma série de pregações. No seu funeral, John Wesley o homenageou como um grande homem de Deus. Hoje, George Whitefield encontra-se sepultado na antiga Igreja Presbiteriana do Sul, em Newburyport, nos Estados Unidos. O exemplo de George Whitefield é algo que deve memorar em nós, irmãos. Existe algo muito grande para se aprender com esse que iniciou os movimentos de pregação ao ar livre e incendiou, à sua época, uma vida escondida com Cristo em Deus e derramada num sacrifício de amor pelos homens. No dia antes de falecer, teve de esforçar-se para ficar em pé, porém, ao levantar-se em Exeter, perante um auditório demasiado grande para caber em qualquer prédio, o poder de Deus veio sobre ele e ele pregou, como de costume, durante 2 horas. Um dos que assistiram disse que seu rosto brilhava como o sol. O fogo, aceso no seu coração no dia de oração e jejum, quando da sua separação para o ministério, ardeu até dentro dos seus ossos e nunca se apagou. Certo homem eminente dissera a George Whitefield: "Não espero que Deus chame o irmão breve para o lar eterno, mas quando isso acontecer, regozijar-me-ei ao ouvir o seu testemunho." O pregador respondeu: "Então ficará desapontado, morrerei calado. A vontade de Deus é dar-me tantos ensejos para testificar dele durante minha vida, que não me serão dados outros na hora da morte." Sua morte ocorreu como predissera. Depois do sermão em Exeter, foi a Newburyport para passar a noite na casa do pastor. Ao subir para o quarto de dormir, virou-se na escada e, com a vela na mão, proferiu uma curta mensagem aos amigos que ali estavam e insistiu em que pregasse. Às 2 horas da madrugada acordou, faltava-lhe o fôlego, e pronunciou para seu companheiro as suas últimas palavras na terra: "Estou morrendo."